Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um quadro das Diretrizes Clínicas, um quadro aqui do YouTube do Fisiortopedia, para a gente poder estar conversando das principais diretrizes clínicas que tem das questões musculoesqueléticas e dor e conseguir facilitar que você consiga colocar na prática a melhor evidência científica que existe hoje da atualidade, tá bom? Então, hoje a gente vai conversar de um tema extremamente interessante e desafiador, que são as lesões dos isquiotibiais. Trouxe um guideline aqui da JOSP de 2022 e lembre-se, tudo que a gente comentar aqui nada substitui a leitura completa do artigo, né? Então, esse artigo ele é extremamente interessante e a gente vai literalmente discorrer um pouquinho. Eu vou ler algumas situações, estou com um roteirinho aqui embaixo e a gente vai explicitando o que precisa, tá bom? Então, não se esqueça, antes de qualquer coisa, se inscrever no canal, curtir, comentar e ligar o sininho para toda vez que tiver vídeo novo, você ser alertado que tem coisa nova aqui no Fisiortopedia. Então, vamos lá. Esse quadro é o quadro Summary of Recommendation, então ele é o grande resumo aí de todo esse paper, e a gente vai discutir exatamente esses pontos e fazer alguns comentários perante eles, tá? Então, é um quadro super interessante aí, super didático, né, de a gente começar a ver o guideline e depois, mais abaixo do artigo, tem eles mais detalhados, como que eles chegaram dentro de cada coisa, certo? Vamos começar do começo e vamos lembrar de algumas coisas quando a gente fala de níveis de evidências e também de grau de recomendação, lembrando em especial os graus de recomendações que vai da letra A até a letra F, aonde a gente fala em relação a grau de recomendação, ou seja, o quão forte é aquela evidência que a gente está explicitando, vai ter uma letra sempre embaixo que está relacionada ao grau de recomendação em si, certo? Então, lembrando, os músculos isquiotibiais são cruciais para todas as atividades relacionadas a correr, saltar, né? Principalmente o sprint, o chutar, e ele tem um grande impacto nas suas lesões e uma grande recidiva. Dentro das lesões esportivas, lembrando que é uma das que geram maior impacto e tem uma grande prevalência e incidência, tá? Então ela tem um grande custo para todos os departamentos, clubes e atletas, né? Então lembrando que dentro das lesões esportivas, as musculares têm uma grande predominância e 60% dessas musculares, 60% delas são dos isquiotibiais. Então a gente está falando de um tema extremamente relevante e impactante, tá? Então essas lesões acontecem em grande parte por causa desse uso excessivo ou de algum estiramento abrupto e muito mais forte do que o próprio tecido estar pronto para. Então vocês vão perceber que as recomendações em si estão baseadas em preparar esses músculos para receber o tipo de carga que ele tem no seu dia a dia, tá? Então, a primeira recomendação para a gente começar o primeiro tópico é retorno esportivo e risco de lesão. Pensando nisso, são 3 tópicos que são ditos, que é histórico de lesão, programa de exercícios funcionais e avaliação inicial. Dentro desse primeiro tópico, grau de recomendação B, moderada, então é interessante o histórico de lesões, usar a quantidade de lesões que aquele paciente já teve dessa condição, entendendo que quanto mais, obviamente, seria pior para esse retorno, mais demorado deve ser. Então, a cautela está relacionada à quantidade de vezes que aquela musculatura já foi lesionada, tá? Então, lembrando que a lesão prévia é um fator de risco que acontece em grande parte das nossas condições musculoesqueléticas e tomar um certo cuidado aí quando a gente já tem um atleta que teve um histórico de 5, 10, sei lá quantas vezes pode acontecer e lembra que aquele atleta tem grande impacto em relação a isso. Outro tópico, programa de exercícios funcionais, e aí a gente precisa sempre estar refletindo o que é funcional e garantir que o atleta complete um programa abrangente de exercícios específicos baseado nas deficiências desse atleta, né? Incluindo principalmente as ações excêntricas desse músculo. Então você vai ver que grande parte das recomendações, tanto de avaliação quanto tratamento, a parte excêntrica é sempre falada e dita, tá? E aí eles sugerem o treinamento nórdico. Treinamento nórdico é um programa específico que tem uma sequência de evolução, mas lembre-se que a literatura já traz que ele tem um bom grau de eficácia, porém um baixo grau de efetividade, que seria o processo de implementação dentro de clubes, porque tem uma baixa adesão. Espero que esse cenário tenha mudado dentro da literatura, tá? E ao mesmo tempo lembrar que o exercício nórdico é um exercício complexo, um exercício difícil, né? Então, às vezes, a gente precisa de outras ferramentas excêntricas para essa musculatura para conseguir iniciar esse trabalho
com esse tipo de grupo muscular, tá? Também, grau de recomendação B, dentro da avaliação inicial, força, intensidade da dor, número de dias para caminhar sem dor e área de sensibilidade são variáveis extremamente relevantes de se perguntar que vão ditar a questão do retorno esportivo e o risco de lesão que essa pessoa pode ter novamente dos isquiotibiais, tá? Então, esse tópico aqui é extremamente relevante, são coisas logo no momento que o paciente machucou, tá? Então, perguntar para ele como é que foi no momento, como é que foram essas evoluções que a gente está falando aqui e o quadro funcional dele, extremamente relevante e recomendado, tá? Segunda recomendação, diagnóstico e classificação. A gente tem um pouco muito desse histórico de como que a dor começou, né? Então, o paciente costuma ter o critério de que a dor começa, pode de uma forma específica do movimento ou de forma insidiosa e vai crescendo dentro desse processo. E a gente tem a situação clínica de dores específicas dentro da função dos isquiotibiais. Situações de alongamento, de recrutamento, de força e sempre também focado muito nesse alongamento em situações ativas, né? Então, o paciente começa a se queixar às vezes de forma insidiosa, de forma súbita e vai aumentando essa intensidade da dor em si, tá? Então, o grau de recomendação B é um bom ponto para a gente estar sempre avaliando dentro da lesão e a sensibilidade da região com a perda da função, tá? Terceira recomendação, a avaliação das medidas do exame físico. Então, pensar aqui para quantificar as eficiências após uma lesão dos isquiotibiais, a gente precisa ver sobre as forças dos flexores de joelho, né? Então, medir essa força com um dinamômetro ou um isocinético é extremamente relevante. Grau de recomendação A, ou seja, precisamos fazer praticamente que obrigatoriamente para essa condição musculoesquelética. Comprimento dos isquiotibiais, aquele teste clássico onde o paciente vai estar com o joelho a 90 graus, mão na coxa e ele vai fazendo aquela elevação da perna em si. E aí, cuidado com a velocidade dentro da condição clínica desse paciente é outro teste que é quase que extremamente recomendado e a evidência é A para a gente fazer esse teste em si. Rigidez da musculatura próxima à região do túbulo isquiático, da inserção em si, e a tomada de decisão para um retorno esportivo. Grau de recomendação C, ou seja, é fraca, tomar um certo cuidado, quer dizer que lá tem um viés extremamente importante. E o último, postura e controle, avaliar a postura e controle do tronco e pelve durante movimentos funcionais. Aqui a gente já tem um grau de recomendação F, ou seja, é uma expert opinion, uma opinião de um expert relacionado ao tema. Tomar um cuidado porque provavelmente a confiabilidade dessa situação e da avaliação é fraca. Então, cuidado como a gente faz isso. Não existe uma padronização interessante ainda que a gente saiba e que direcione para a nossa tomada de decisão com o nosso paciente. Quarta recomendação, a avaliação, a limitação e participação restrita das atividades. Então, conseguir documentar a capacidade do indivíduo de andar, correr e fazer sprints durante o tratamento é essencial. Então, usar sempre dentro da escala a avaliação funcional, né? E a gente conseguir, principalmente nessas situações agudas dos isquiotibiais, né? Um grau de recomendação B, situações clássicas, então lembrando muito de quais são os papéis dos isquiotibiais e conseguir ver se o paciente tem dor naquela situação, tá? E também, quando a gente vai falar que a gente quer medir o medir a incapacidade desse paciente, a gente precisa então ter uma escala. Nesse caso, para isquiotibiais, a gente tem a escala de avaliação funcional para lesões agudas dos isquiotibiais. Porém, fui procurar, a gente não tem ainda a validação para português brasileiro, porém, nosso querido professor Rodrigo Oliveira, grande referência do assunto aí, já está fazendo esse trabalho e está validando lá na Universidade Federal do Ceará. Então, em breve, a gente vai ter essa escala validada pelo professor e com certeza a gente traz aqui para vocês, certo? Então, foi criado em 2014 e a gente tem esse nome FASH, né, que seria a sigla aí em relação a esse questionário. Quando a gente fala de prevenção de lesão, o clássico do que a gente falou, os exercícios nórdicos e toda a sua sequência, né? Então, as diretrizes apontam que a sequência de exercícios nórdicos são extremamente essenciais e a gente precisa estar colocando dentro dos programas junto do aquecimento, alongamento, treinamento de estabilidade, fortalecimento e movimentos funcionais.
tá? Lembrando de novo a complexidade e a exigência que tem os exercícios nórdicos, dependendo da capacidade de demanda desse paciente, de colocar de uma forma mais sutil, suave, para depois incluir realmente o exercício nórdico ou dentro dele fazer as evoluções adequadas, tá bom? Então, lembrando, né, um grau de recomendação A extremamente importante e, por último, aí, após a lesão, recomenda-se o quê? Depois que o paciente já teve todo o processo, já está em processo de alta, sustentar e manter esse treinamento excêntrico. Usar o excêntrico conforme a tolerância do paciente, além de alongamento, fortalecimento, estabilização e programa progressivo de corrida. E aqui é uma parte muito importante, quando a gente fala sobre essa recomendação e até a questão da funcionalidade em si, a gente precisa sempre lembrar, treino é treino, jogo é jogo. Então, às vezes a gente tenta simular muitas vezes essas funcionalidades do nosso paciente lá na clínica, no consultório, porém, às vezes, dependendo da tua limitação física, você não consegue gerar tanto estímulos para. Então, é sempre importante você estar conversando com alguém, com algum treinador, preparador que esteja junto desse atleta, ou até você mesmo ir lá algumas vezes para tentar gerar esse estímulo e fazer o paciente ter um retorno mais confortável e gradual, vamos pensar assim, né? Então, lembrando de todos os níveis de retorno esportivo para conseguir fazer o retorno à tarefa, retorno à participação, retorno ao esporte, por último, a performance. Então, lembrar de todos os estágios do Return to Play, né, do famoso RTP, a gente precisa estar fazendo isso também com esses atletas de lesão muscular, porque é casos que enganam muito na clínica. Então, tome um certo cuidado. Muitas vezes ele está fazendo tudo o que você pede dentro da clínica, voltou no primeiro jogo, aquela fisgadinha, aquela mão na coxa, que a gente já sabe que aconteceu de novo e é o que a gente não quer que aconteça, certo? Então, os clínicos devem usar exercícios progressivos de agilidade e estabilização do tronco adicionados a um programa abrangente de tratamento baseado em deficiências que inclua, de novo, alongamento, fortalecimento de exercícios funcionais para tentar reduzir essa taxa. Então, lembrem, observem muito bem qual que é a demanda dele no esporte. Não fiquem num arroz e feijão ou num one size fits all. Ver qual que é a demanda que esse paciente tem durante a atividade que ele está fazendo, o que ele tem de rotina. Isso é extremamente importante para conseguir gerar segurança. A gente tem essa mesma questão, por exemplo, no LCA. O quão desafiador é nossas demandas que a gente dá para o atleta nessa hora da alta. Então, de novo, cuidado com isso que a gente está chamando de função para essas pessoas. Mobilização neural, expert opinion, cuidado, então a gente está falando assim, pode usar para reduzir algumas aderências e tudo mais, muito clássico, fazendo slump ou outras formas específicas. Então, cuidado em relação a isso, até porque a gente nem sabe se esse alongamento está realmente indo para o músculo ou é nervo, aquela confusão clínica que a gente já conhece, tá? Mas aqui eles colocam um grau de recomendação F, que seria o expert opinion, certo? Bom, essas foram as recomendações da JOSPT do Guideline de 2022 para lesão dos isquiotibiais. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender o cenário aí da reabilitação. Não se esqueça de ler o artigo completo e qualquer dúvida do que foi dito aqui é só deixar aqui embaixo. De novo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e mandar para todo mundo que possa se interessar. Um grande abraço, valeu!